Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma webinar. Já peço, para vocês que possam aí, por gentileza, curtir essa webinar, compartilhar essa webinar para que possamos alcançar um número máximo de pessoas possíveis aí para que essas informações no qual eu vou passar para vocês, elas possam chegar para o maior número de pessoas. Então estamos através do Facebook, do YouTube. Se você, por gentileza, por favor, puder compartilhar com seus contatos, também a gente agradece bastante. Sejam bem-vindos a mais uma webinar. Essa webinar de hoje, ela tem o objetivo de falar sobre backup. O backup ele é um assunto aí bem importante quando se fala de armazenamento em arquivos. O meu nome é Pablo Kunzendorf, eu sou um dos professores docentes aqui da escola Senai Ari Torres, represento o Senai São Paulo, a escola que eu trabalho é o Senai Ari Torres, aqui em Santo Amaro, bairro que fica em São Paulo. E a ideia hoje é passar para vocês um assunto dentro da área de tecnologia da informação, ou tecnologia da informática. Nos cursos que a escola, que o Senai Ari Torres ele oferta, dentre os cursos existe o curso de montagem e manutenção de microcomputadores. Esse curso ele é de 80 horas e é um curso que o aluno aprende a desmontar, montar um computador e entregar ele tanto na parte física para o cliente, a parte física que a gente conhece como hardware, e a parte lógica que a gente conhece como software. Então ele consegue, tanto na parte física quanto na parte lógica, entregar esse computador para o cliente 100% em funcionamento. E dentro desses conhecimentos existe a criação do backup. É um assunto que está relacionado dentro desse curso. Tá? Outra coisa que eu vou pedir antes da gente começar é que se tem aí algum ex-aluno assistindo ou algum aluno que atualmente está fazendo curso aqui na escola, no Senai Ari Torres conosco, se manifeste aí nos comentários. Peço que coloque o nome, coloque o curso que está fazendo ou os cursos que já fez. A gente sabe que o pessoal às vezes faz mais de um curso, às vezes atua em mais de uma área. A escola aqui tem várias áreas de atuação, não tem só TI, correto? Tem algumas outras áreas também. Então coloca o nome aí do professor, da professora. Também vai servir aos comentários para que vocês possam tirar dúvidas e escrever aí alguma coisa que vocês achem relevante. Fiquem à vontade aí também. Já aproveitando também para convidar vocês para assistir o webinar do professor Marcos Dutra, dia 28/9, será a próxima depois dessa, onde o professor ele vai explicar sobre a área de mecânica automotiva. Falando português claro, né? Vai falar sobre carros. Hoje em dia a gente tem carro, às vezes tem mais de um, computador também é uma coisa que às vezes a gente tem até mais de um. Então vocês estão convidados aí para o webinar do professor Dutra, que será a próxima, um assunto também bem interessante, para que vocês possam ficar por dentro aí também, porque às vezes o aluno ele acha que vai fazer o curso e precisa trabalhar com isso, não necessariamente, mas muitas vezes aí você vai ter um conceito para, por exemplo, não ser enganado pelas pessoas aí, pelos profissionais que arrumam um carro, por exemplo, mecânico, ou até por técnicos em informática, que muitas vezes também dão diagnósticos que não são precisos. Então, quando você tem um conhecimento, vem fazer o curso, você acaba tendo a chance de arrumar o seu próprio aparelho, conhecer o seu aparelho, as informações técnicas, o seu computador, o seu carro, enfim. Fica o convite aí para vocês. Mas voltando aqui para TI, para montagem e manutenção de micro, nós temos aí o backup.
Então o objetivo é dar para vocês uma pequena parte teórica do que é backup, uma parte rápida, e logo em seguir, pessoal, fazer uma parte prática. Então eu vou dar 2 exemplos para vocês de como vocês podem criar um backup. Um jeito bem simples, que muitas vezes a pessoa não precisa ter conhecimento avançado em informática e também não precisa ter um programa de fora instalado no computador para realizar esse tipo de backup de ação. Então aqui eu elaborei algumas perguntas para que vocês possam aí, né, refletir e a gente possa aí conversar. Por exemplo, o backup, quando se trata aí do backup, o que é backup? É como armazenar o backup, como fazer o backup. São os exemplos aí que eu vou mostrar. E por que fazer? Aí tem um conceito aqui do backup. O backup, ele é uma expressão em inglês trazida aí para o português, significa cópia de segurança. Serve para copiar dados de um dispositivo de armazenamento para outra fonte segura, que poderá ser utilizada no futuro. Então é lógico, quando fala que armazenamento, isso também é relativo. Hoje em dia a gente pode pegar dados de um site, de um sistema, tá? De um outro lugar para armazenar, não necessariamente de um dispositivo de armazenamento. Mas o conceito de backup é simples. Cópia de segurança. Fazer com que aquela informação ela possa ser dobrada, triplicada ou colocada aquela informação em vários locais diferentes. E aí nós temos aqui a resposta da função do backup. Para que serve? Cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro, para que possam esses dados serem restaurados em caso de perda de dados originais, o que pode envolver apagamentos acidentais ou até corrupção de dados. Então existem inúmeras situações onde os arquivos podem ser apagados. Incêndio, por exemplo, vírus, um outro exemplo. Você pode ter dados apagados quando o seu sistema corrompe ou esses dados eles ficam sem acesso porque o sistema operacional está corrompido. Já deve ter acontecido com vocês, você ligar uma máquina e ela não conseguir carregar o sistema operacional. Então nesses casos, ter um backup feito é uma coisa que vai fazer muita diferença nessa hora. Aqui onde armazenar, temos algumas maneiras de armazenar esse backup. Um conceito que o pessoal está utilizando hoje em dia bastante é o conceito em nuvem. O que é armazenamento em nuvem? É um espaço que a empresa ela te dá para que você possa armazenar as suas informações. Só que a diferença é que você usa a própria internet. Então esse espaço ele fica na própria internet. Então a qualquer lugar que você vá que tenha internet, basta você acessar o e-mail, a nuvem e estar tendo acesso a esses dados que foram armazenados na nuvem. Bem legal, bem interessante. E os 3 mais conhecidos, quando se fala de armazenamento em nuvem, são esses aqui, né? O Dropbox, onde você pode criar uma conta e estar armazenando, tá? O Google Drive, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar o Drive do Google para isso. Eu já tenho e-mail no Gmail, então você precisa ter um e-mail no Gmail para ter acesso ao aplicativo Drive. E o OneDrive, que é da Microsoft, tá? É para quem tem e-mail no Outlook. Então você precisa ter o e-mail no Outlook para poder usar o aplicativo OneDrive da Microsoft. Aqui tem um ícone que ilustra o armazenamento de dados em nuvem. E aqui você tem também outras opções, como HD externo. Então você pode ter um HD, conectar ele à máquina e fazer o backup, copiar, colar, que a gente conhece bem aí também. E o pendrive também é uma outra opção. O pendrive aí a gente consegue aí também conectar na máquina, copiar, colar, enfim, também fazer o backup. A grande diferença entre um e o outro, geralmente é o armazenamento de arquivo quando se trata do espaço. Por quê? Geralmente um HD ele vai ter mais espaço. Um pendrive ele vai ter menos espaço. E a gente tem que cuidar muito bem desses aparelhos aí, porque esses aparelhos eles podem
se danificar com uma facilidade muito grande. Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, isso aqui não foi feito para que você ande para lá e para cá com eles aí, né? Porque eles podem aí sofrerem aí com isso. Então, o que eu recomendo geralmente? Ter o HD externo e guardar esse HD externo com as informações aí em um local seguro. Sua casa, empresa, algum lugar que você saiba que esteja seguro. E aí, andar com as informações para lá e para cá mais no pendrive. Claro, só aquelas informações que você utiliza no dia a dia. E se caso der um prejuízo, vai dar um prejuízo aqui nessas informações. Só que lá vai ter uma cópia também. E aí, lógico, se você copiar na nuvem, melhor ainda. Então você tem 3 opções caso dê algum problema. Como fazer? Então existem várias maneiras. Aqui eu já adiantei, você pode colocar na nuvem, você pode usar o HD externo, você pode usar um pendrive. Antigamente usava-se disquetes, usava-se CD, usava-se DVD. Então alguns foram entrando em desuso, a maioria aí já não se usa. E hoje a gente tem aí basicamente pendrive, HD externo e a nuvem para fazer esse armazenamento. Bom, aqui você vê uma foto, né, do World Trade Center. E aí tem uma pergunta ali para você refletir. Por que fazer o backup? E aí às vezes você se pergunta por que existe aí uma foto de 2 torres pegando fogo e o que tem a ver com backup, né? Não é verdade? Mas gente, tem tudo a ver. Para quem não lembra, isso aconteceu. Essa tragédia mundial aconteceu em 11 de setembro de 2001. Por volta ali da hora do almoço, entre 10 horas, meio-dia mais ou menos ali da hora do almoço, onde todas as televisões do mundo começaram a colocar essas imagens aí. E eu chamo a atenção para vocês em qual sentido? Existiam aí por volta de 1.200 empresas alocadas aí dentro dessas 2 torres. E a empresa que funcionava na esquerda, geralmente o backup, na torre da esquerda, geralmente o backup dela, adivinha onde era? Na torre da direita. E vice-versa, existia empresa na direita e o backup na esquerda. Como as torres caíram, aí deixo para você refletir aí se toda essa estrutura, toda essa, né, esse arranha-céu aí foi derrubado e perdeu-se muitas coisas aí. Imagina num pendrive nosso, da gente, um HD externo, uma coisa que a gente carrega no bolso muitas vezes, você concorda? Então assim, use isso aí para refletir. Tem um outro número que diz também que 300 a 400 empresas faliram, simplesmente faliram, porque não tinha informação para dar continuidade na empresa. Simples, claro, além das vidas perdidas, que aí não tem nem o que falar, não tem nem o que comparar quando se fala, lógico, a arquivos, correto? Mas é uma coisa aí para se refletir. Imagina você está na sua empresa hoje, sai, vai embora, volta, no outro dia não tem nenhum tipo de informação para você trabalhar. Caso essas informações estejam em outro lugar, aí fica mais fácil e mais seguro. Então, a ideia do backup é basicamente essa. Bom, e aqui existe uma frase que ela é bem interessante para a gente também refletir. Quem tem apenas um backup, não tem nenhum. Então não adianta você armazenar no seu HD externo e às vezes não tem em outro lugar. Esse HD ele pode ficar inacessível, pode simplesmente parar de funcionar e aí toda a informação que você tinha, você perdeu aquela informação. Claro que a gente sabe que existem empresas que podem recuperar arquivos, mas se você chegar a esse ponto, você vai ver que é bem caro para fazer esse tipo de serviço. Então, para não chegar nesse ponto e não ter problema, faça backup regularmente. É uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Então, aqui a parte teórica, pessoal, eu finalizo e vou aqui para a parte prática. Então, para fazer aqui o backup, só para a gente relembrar, eu vou fazer 2 para vocês. Eu vou usar a ferramenta do próprio Windows, tá, para fazer um backup. E depois eu vou usar a nuvem do Google para fazer um outro backup aí para que você consiga ter esses 2 exemplos. Então aqui eu vou clicar no menu iniciar.
E aqui eu vou clicar nessa engrenagem. Aqui são as configurações do Windows. Lembrando, gente, que aqui eu estou usando o Windows 10. Caso você esteja utilizando outro Windows, você vai ver que os passos geralmente são os mesmos, né? Pode ser que tenha gente aí que tenha o 8 em casa ou no local aí que precise, né, seja diferente aí. Mas você vai perceber que a diferença ela é bem sutil, bem tranquila. Tudo bem? Então clica aqui nas configurações, vai abrir essa tela com as configurações do Windows e você vai escolher essa opção aqui, ó, atualização e segurança. Clicou nessa tela, você vai achar essa opção aqui, backup. Clique em backup e aqui a gente vai usar essa opção, ó, fazer backup usando histórico de arquivos. Cuidado que às vezes essa opção aqui está desativada, tá? Basta você ativar. Muitas vezes vem assim, ó. Clica aqui na bolinha que ele ativa. E aí você vai clicar em mais opções. Ao clicar em mais opções, ele já reconhece um HD que já está instalado aqui na máquina. Uma coisa importante, para fazer o backup você precisa ter um dispositivo externo. Então no meu caso aqui vai ser o HD que já está colocado na máquina. Poderia ser um pendrive também, tá? Então é uma coisa aí que vocês têm que tomar cuidado. Caso não tenha esse dispositivo conectado, ele não reconhece, não vai aparecer nada aqui nessa opção. Então aqui a gente vai clicar, como o dispositivo já está, né, colocado, aqui em mais opções, ele já vai reconhecer para a gente. Bom, aqui eu vou ter que configurar o quê? Aqui eu vou ter que configurar o seguinte, fazer backup dos meus arquivos, eu vou clicar aqui e escolher diariamente. Manter meus backups durante um mês. Tá? Então pode colocar aqui diariamente durante um mês. E aqui embaixo, as pastas que estão aqui são as pastas que ele vai fazer o backup. Ó. Repare que são as pastas que vocês todos conhecem. Aquelas pastas de sistema que o nosso Windows tem. Vídeos, documentos, downloads, enfim. Caso você queira uma pasta, tem a opção de adicionar ela aqui, gente. Clica aqui e você faz o caminho de onde essa pasta está no computador. Ele vai adicionar nessa lista aqui para você. Tá? Aqui eu não vou fazer, mas vocês aí, caso tenha essa necessidade, é uma situação. E também você pode tirar a pasta que você não quer. Por exemplo, eu não quero essa contatos. Eu clico uma vez nela e aparece para remover aqui. Basta clicar em remover que essa pasta ela será retirada da lista aqui. Tá? Então é interessante que às vezes você vai só pegar as pastas que você precisa, tira aquelas que você não usa, enfim, dá para você usar um critério de escolha bem legal aí para não ficar copiando coisas desnecessárias. E aqui, depois que você escolheu essas opções, aqui eu não vou mexer em nada, não vou adicionar pasta e nem tirar nenhuma. Vou clicar aqui, ó, fazer backup agora. Cliquei. Aqui, como tem um backup pronto, ele vai escrever, ó, fazendo backup dos dados. Ele já terminou, mas já existe um backup pronto. Então, por isso que ele fez rápido, correto? Mas vocês vão verificar que a primeira vez que você vai fazer um backup pode demorar e muito. Eu fiz um teste aqui nessa máquina na primeira vez e demorou aí meia hora. Tá? Então, dependendo do tanto de informação que você tem para armazenar, essa meia hora pode ir para uma hora e meia. Enfim, você tem que ter paciência aí e deixar o backup ser concretizado. Quando você vai saber que foi concretizado? Quando der essa mensagem aqui, ó. Fazer o backup agora, ele mostra aqui o último backup, a data, né, e a hora que esse backup ele foi feito. E aí você vai se perguntar, né? Professor, cadê esse backup? Então lembra, eu usei meu HD externo. Então eu vou vir aqui no HD, vou clicar aqui e vou clicar aqui no HD, ó. My Passport aqui é o meu HD. E aqui eu vou até aumentar a tela para que vocês vejam melhor aqui. Para que você consiga ver o nome da pasta que ele dá aqui, ó. Essa pasta aqui, ó. Tá vendo essa pasta? File History. É aqui que ele fez o backup. Eu vou clicar duas vezes, ele abriu a pasta e aqui eu tenho o instrutor, que é um usuário desse computador, o suporte, que é um outro usuário, e o próprio usuário. Usuário duas vezes, user duas vezes, data duas vezes, clicar duas vezes em C, clicar duas vezes em user e usuário novamente. Repare que existem as mesmas pastas que
né, estavam lá na hora que eu fiz o backup. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, sensacional, show de bola. Aqui o backup ele foi feito. Repare que se eu for no desktop, por exemplo, que é a área de trabalho, olha aqui, ó, todos os meus arquivos que estão na área de trabalho do backup que eu fiz. Então, bem legal, bem útil. Você usa uma ferramenta aí do próprio Windows para fazer o backup. E outro exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo da nuvem. Então, para a nuvem, eu vou ter que vir aqui no Gmail, como eu falei aí no começo, tá? O Gmail ele vai ser utilizado, então você vai ter uma conta no Gmail para utilizar os aplicativos do Gmail. Então, aqui nesse caso, eu vou clicar aqui nesse ícone, repare que são os aplicativos do Google. Cliquei e aqui você tem, ó, Drive. Clicou no Drive, ele abre uma outra tela para vocês com algumas coisas que eu já tenho aqui. Ó. Isso aqui eu já utilizei, né? E eles já estão aqui. Qualquer lugar que eu for, que eu tenha internet, acessar o meu Gmail, eu vou ter acesso a isso aqui. Então isso é uma vantagem, é bem legal. Aqui eu vou dar algumas opções para vocês, dependendo da sua necessidade, mas basicamente é isso. Novo, o upload de arquivo. Upload de arquivo é quando eu quero um arquivo só ou poucos, né? Vai depender aí. Você vai escolher essa opção. Clica aqui, mas geralmente é usado para pouco arquivo. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero pegar esse HD, essa foto desse HD externo e abrir aqui no Drive. Ele vai salvar aqui, mostra o progresso, ele vai salvar essa imagem aqui. Então tá salvo. Tudo bem? Então, bem interessante também, show de bola, bem legal. E aqui um exemplo de uma pasta. Clicou aqui em novo, você tem uma pasta. Isso aqui é quando você tem uma pasta com várias coisas, então muitas vezes é melhor. Você vai clicar na pasta e tudo que tiver nessa pasta ele vai trazer para mim. Ó. Fazer o upload, ele mostra que tem 8 arquivos, fazer o upload. Aqui, como eu já havia copiado, ele vai pedir para atualizar, tá? No caso de vocês aí a primeira vez, ele vai copiar sem perguntar, né, essas coisas. Aqui posso escolher essa opção mesmo, atualizar itens existentes. E aí ele vai criar uma pastinha webinar, que já tinha aqui na verdade, né? Mas aqui ele mostra o progresso e a pastinha está aqui, ó. Se eu abrir, tem os 8 ícones, na verdade os 8 arquivos que eu tenho realmente nessa pasta. Tá? Bom, gente, aqui vocês têm a opção de criar uma pasta. Quando você clica em novo, repare que a primeira opção é pasta. Ao clicar, basta você dar um nome. Aqui eu vou colocar um nome, teste, por exemplo, criar. Ele vai criar aqui uma pasta chamada teste. O que eu posso fazer dentro dessa pasta? Colocar arquivos aqui. Arrastar também funciona, tá, gente? Eu vou restaurar aqui, ó, esse botão, restaurar tamanho, tá? Aqui eu vou pegar na barra de título aqui, e aqui eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, presentes dia 11. Cliquei, segurei, arrastei. Soltei aqui, ele vai trazer para dentro dessa pasta teste. Soltei. Ó, ele mostra o progresso, e agora existe um arquivo aqui chamado presentes dia 11, tá? Que ele também fez aí a cópia. Sensacional. Show de bola. Então aqui é um exemplo aqui da nuvem no Google Drive. Se você for usar o OneDrive ou o Dropbox, pessoal, basicamente é a mesma coisa. Então não tem muito segredo. Bom, só uma dica que é também muito interessante, quando você usar aqui, tá? Isso é uma coisa que é até muitas vezes, muita gente acha bobo de falar, mas é sempre bom. Por exemplo, você está no seu e-mail aqui, você está no Drive. O que muita gente faz? Vem aqui no X e fecha. Nunca faça isso, tá? Então você sempre tem que clicar aqui no usuário, ó. Clicou no meu usuário, aqui na imagem. Repare que tem bastante usuário aqui, tá? Mas eu tenho que sair da minha conta, ó. Sair. Tem que sempre clicar aqui, ó. Tá? Clicou, ele vai sair da conta e aqui já não está mais funcionando. Só a pessoa tentar aqui, né, entrar, já deu problema aqui, ele já está pedindo para recarregar. Por quê? Porque eu saí. Então cuidado com isso, é questão de segurança também, tá? Porque tem muita gente que só aperta no X aí e acaba tendo problema. Uma outra pessoa vai usar o computador e vai ter acesso. Tudo bem, gente? Então
Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente chega ao final da webinar. Muito grato a todos que ficaram até o fim. Venham fazer cursos aqui com a gente na Escola Senai Torres. Tem muito curso legal aqui na área de informática. Se vocês quiserem, lógico, procurar outras áreas, também vocês vão achar cursos bem interessantes. Mas chamo a atenção para vocês aí para a nossa área de TI, que nós temos alguns cursos interessantes para que vocês possam estar escolhendo. No mais, aí agradecer e espero que eu tenha ajudado vocês e agradecer também a quem me ajudou para chegar nessa webinar, montar essa webinar e passar essas informações importantes para vocês, que para mim são informações bem valiosas. Então agradecer ao professor Charles Usendorf, ao professor Fábio, que dá uma força para a gente aqui na criação das coisas, das imagens, enfim. Tá? E a minha webinar só ia ser dia 5/10, mas foi antecipada por conta do professor André, que vai fazer uma cirurgia. Também desejo boa sorte para ele aí na cirurgia e logo mais estará com a gente aqui. E também, lógico, agradecer ao Senai São Paulo pela oportunidade e principalmente a Escola Senai Ari Torres, que deu oportunidade para que a gente possa aí passar um pouco do nosso conhecimento. Então, muito obrigado e até a próxima. Para o Senai, o futuro é feito de educação e inovação. O Senai São Paulo é o maior formador de mão de obra qualificada do Brasil. Atua na busca pelo aumento da produtividade do trabalhador brasileiro e da competitividade da nossa indústria. Para isso, mantém 92 escolas, 74 unidades móveis e 16 faculdades, onde oferece mais de 1.500 cursos livres de aprendizagem industrial, técnicos, superiores e de pós-graduação, com 70% de gratuidade. Todos eles fortemente conectados com as demandas do setor privado, atendendo desde as microempresas até as grandes indústrias. No total, temos quase 1 milhão de matrículas todos os anos, sem falar no trabalho de inclusão com a formação anual de 8.000 alunos com deficiência. Nossos alunos sempre se destacam no pódio da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Com foco em alavancar a competitividade da indústria, o Senai mantém 3 institutos de inovação e 8 de tecnologia, que criam soluções sob medida para empresas de todos os portes. Além disso, mantém programas como a Indústria Paulista Mais Competitiva, que fornece assessoria para a melhoria do processo produtivo. O Senai também é referência mundial na assistência a empresas que buscam a transição para a Indústria 4.0. Sem falar em iniciativas como o UpLab, uma aceleradora de startups de hardware. Tudo isso comprova a vocação do Senai São Paulo para a educação e para a inovação. Saiba mais sobre o Senai São Paulo em nosso site e acompanhe o que fazemos em benefício do país pelas nossas redes sociais.